A ditadura militar no Brasil foi um regime autoritário que teve início com um golpe militar em 31 de março de 64, com a deposição do presidente João Goulart. O regime militar durou 21 anos, de 1964 a 1985, e estabeleceu a censura à imprensa, restrição aos direitos políticos e perseguição policial aos opositores do regime militar. E hoje, esse será o tema tratado aqui no canal. Portanto, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, dê um like, compartilhe o vídeo e vamos embora. O golpe militar de 31 de março de 1964 tinha como objetivo evitar o avanço das organizações populares do governo de João Goulart, acusado de comunista. O ponto de partida foi a renúncia do presidente Jânio Quadros em 25 de agosto de 1961. O Congresso Nacional empossou temporariamente o presidente da Câmara, o deputado Ranieri Mazzilli, pois o vice-presidente encontrava-se em viagem à China. Enquanto João Goulart iniciava sua viagem de volta, os ministros militares expediram um veto à posse de Jango, pois sustentavam que ele defendia ideias de esquerda. O impedimento violava a Constituição e não foi aceito por vários segmentos da nação, que passou a se mobilizar. Manifestações e greves se espalharam pelo país. Diante da ameaça de guerra civil, foi feita no Congresso, composto por maioria oposicionista a Jango, a proposta de emenda constitucional número 4, estabelecendo o regime parlamentarista no Brasil. Dessa forma, Goulart seria presidente, mas com esses poderes limitados. Jango aceitou a redução de seus poderes, esperando recuperá-los em momento oportuno. O acordo com Jango previa ainda que em 1965, no fim de seu mandato, haveria um plebiscito para consultar a população sobre o retorno ou não ao presidencialismo. O Congresso votou a favor da medida e Goulart tomou posse no dia 7 de setembro de 1961. Para ocupar o cargo de primeiro-ministro, foi indicado o deputado Tancredo Neves. O parlamentarismo durou até janeiro de 1963. Nesse ano, João Goulart conseguiu adiantar o plebiscito. A população brasileira decidiu assim pelo fim do parlamentarismo e ao retorno do presidencialismo. Em 1964, agora com mais poderes em suas mãos, Jango resolve lançar as reformas de base, a fim de mudar o país. Assim, o presidente anunciou a desapropriação de terras, nacionalização das refinarias de petróleo, reforma eleitoral, garantindo o voto para analfabetos e a reforma universitária. A inflação chegou a atingir em 1963 o índice de 73,5%. O presidente exigia uma nova Constituição que acabasse com as estruturas arcaicas da sociedade brasileira. Jango era apoiado por universitários que atuavam por meio de suas organizações, e uma das principais era a União Nacional dos Estudantes. Igualmente, os comunistas de várias tendências desenvolviam um intenso trabalho de organização e mobilização popular, apesar de atuarem na ilegalidade. Goulart era visto com insatisfação por ambos os lados, enquanto liberais e conservadores o criticavam por afirmar-se ele um presidente que poderia trazer o comunismo para o Brasil. À esquerda, a visão era que ações importantes para atacar a desigualdade social no país, como a reforma agrária, aconteciam em um processo muito lento. Diante do quadro de crescente agitação, os adversários do governo aceleraram a realização do golpe. No dia 31 de março de 1964, o presidente João Goulart foi deposto pelos militares e Jango refugiou-se ao Uruguai. Aqueles que tentaram resistir ao golpe sofreram dura repressão. Para cobrir o vazio de poder, uma junta militar assumiu o controle no país. No dia 9 de abril foi decretado o Ato Institucional número 1, dando poderes ao Congresso para eleger o novo presidente. O escolhido foi o general Humberto de Alencar Castelo Branco,
que havia sido chefe do maior estado do exército. Isso era apenas o início da interferência militar na gestão política da sociedade brasileira. Depois do golpe de 1964, o modelo político instaurado visava fortalecer o poder executivo. 17 atos institucionais foram impostos à sociedade brasileira. Como ato institucional número 2, os antigos partidos políticos foram fechados e foi adotado o bipartidarismo. Desta forma surgiram a Aliança Renovadora Nacional, que apoiava o governo, o Movimento Democrático Brasileiro, representando os opositores, mas cercando por estreitos limites de atuação. O governo, através da criação do Serviço Nacional de Informação, montou um forte sistema de controle que dificultava a resistência ao regime. Chefiado pelo general Golbery de Couto, o Silva, este órgão investigou todos aqueles suspeitos de conspirar contra o regime, desde empresários até estudantes. Em termos econômicos, os militares trataram de recuperar a credibilidade do país junto ao capital estrangeiro. Assim foram tomadas as seguintes medidas: contentação dos salários e dos direitos trabalhistas, aumento das tarifas dos serviços públicos, restrição ao crédito, corte das despesas do governo e a diminuição da inflação, que estava em torno de 90% ao ano. Entre os militares, porém, havia uma discordância. O grupo mais radical, conhecido como Linha Dura, pressionava o grupo de Castelo Branco para que não admitisse atitudes de insatisfação e afastasse os civis do núcleo de decisões políticas. As divergências internas entre os militares influenciaram na escolha do novo general-presidente. No dia 15 de março de 1967, assumiu o poder o general Arthur da Costa e Silva, ligado aos radicais. A nova Constituição de 1967 já havia sido aprovada pelo Congresso Nacional. Os atos institucionais promulgados durante os governos de generais Castelo Branco e Arthur da Costa e Silva, na prática, acabaram com o Estado de Direito e as instituições democráticas do país. Apesar de toda a repressão, o novo presidente enfrentou dificuldades, formou-se a Frente Ampla para fazer oposição ao governo, tendo como líderes o jornalista Carlos Lacerda e o ex-presidente Juscelino Kubitschek. Com um forte esquema repressivo montado, Médici governou procurando passar a imagem de que o país encontrara o caminho do desenvolvimento econômico. Somado à conquista do Tri na Copa do Mundo de 1970, isso acabou criando um clima de euforia no país. A perda das liberdades políticas era compensada pela modernização crescente. O petróleo, o trigo e os fertilizantes que o Brasil importava em grandes quantidades estavam baratos. Eles eram incorporados à pauta da exportação, soja, minérios e frutas. O setor que mais cresceu foi o de bens duráveis, eletrodomésticos, carros, caminhões e ônibus. A indústria da construção também cresceu. Mais de 1 milhão de novas moradias financiadas pelo Banco Nacional de Habilitação foram construídas em 10 anos de governo militar. Fala-se em milagre brasileiro ou milagre econômico. Em 1973, o milagre sofreu seu primeiro grande baque, pois a crise internacional elevou abruptamente o preço do petróleo, encarecendo as exportações. O aumento dos juros no sistema financeiro internacional elevou os juros da dívida externa brasileira. Isto obrigou o governo a tomar novos empréstimos, aumentando ainda mais a dívida. Além disso, o crescimento econômico não alcançou as camadas mais pobres da sociedade, levando ao aumento das desigualdades sociais no país. No dia 15 de março de 1974, Médici foi substituído na presidência pelo general Ernesto Geisel. Ele assumiu prometendo retomar o crescimento econômico e restabelecer a democracia. Mesmo lenta e controlada, a abertura política começava, o que permitiu o crescimento das oposições. O governo Geisel aumentou a participação do Estado na economia. Vários projetos de infraestrutura tiveram continuidade, entre elas a Ferrovia do Aço em Minas Gerais, a construção da hidrelétrica de Tucuruí, no Rio Tocantins,
e o Projeto Carajás. Diversificou as relações diplomáticas comerciais do Brasil, procurando atrair novos investimentos. Nas eleições de 74, a oposição, que até então estava aglutinada no MDB, obteve ampla vitória. Como resposta, Geisel procurou conter este avanço, limitando a propaganda eleitoral durante as eleições de 1976, através da criação da Lei Falcão, que restringia o tempo de tela dos candidatos nas propagandas políticas. No ano seguinte, diante da recusa do MDB em aprovar a reforma da Constituição, o Congresso foi fechado e o mandato do presidente foi aumentado para 6 anos. A oposição começou a pressionar o governo, junto com a sociedade civil. Com a crescente pressão, o Congresso já reaberto aprovou em 79 a revogação do AI-5. O Congresso não podia mais ser fechado, nem cassados os direitos políticos dos cidadãos. Geisel escolheu como seu sucessor o general João Batista Figueiredo, eleito de forma indireta. Figueiredo assumiu o cargo em 15 de março de 79, com compromisso de aprofundar o processo de abertura política. No entanto, a crise econômica seguia adiante, com a dívida externa atingindo mais de 100 bilhões de dólares e a inflação batendo 200% ao ano. As reformas políticas continuaram sendo realizadas, mas a linha dura lançou mão do terrorismo, como ocorrido no Rio Centro. Em 81, com o fim do bipartidarismo, surgiram vários partidos, entre eles o Partido Democrático Social e o Partido dos Trabalhadores, o PT. Foi fundada a Central Única dos Trabalhadores, a CUT. Os espaços de luta pelo fim da presença dos militares no poder central foram se multiplicando. Nos últimos meses de 1983, teve início em todo o país uma campanha pelas eleições diretas para presidentes, as chamadas Diretas Já, que uniam várias lideranças políticas como Fernando Henrique Cardoso, Lula, Ulisses Guimarães, entre outros. O movimento que chegou ao auge em 1984, quando foi votada a emenda Dante de Oliveira, que pretendia restabelecer as eleições diretas para presidente no dia 25 de abril. A emenda, apesar de obter a maioria dos votos, não conseguiu os 2/3 necessários para sua aprovação, frustrando a população, que havia ido às ruas em favor do voto direto. Logo depois, grande parte das forças de oposição resolveu participar das eleições indiretas para presidente. O PMDB lançou Tancredo Neves para presidente e José Sarney para vice. Reunindo o colégio eleitoral, a maioria dos votos foi para Tancredo Neves, que derrotou Paulo Maluf, candidato do PDS. Deste modo, encerrou-se os dias da ditadura militar no Brasil. E aí, qual a sua opinião? Para você, foi ditadura militar ou regime militar? Deixe aí nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo.